Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ogni. Sejam todos bem-vindos a mais um Conteúdo Direto. E como vocês viram no título, hoje nós vamos falar das Mormons de Taubaté. Eita! Não fui eu que criei esse nome não, né? A Gecrisa mesmo que falou que as pessoas estavam chamando ela e a Rafa de as Mormons de Taubaté. As crentes dos furicos quentes. Eita, bagaça! Nós vamos falar sobre isso e nem entrar muito no mérito da religião delas em si, mesmo porque não sou membro da religião, não sou cristão, não tenho como falar daquilo ali delas, né, da religião, mas podemos falar sobre o conteúdo que elas postaram, o que elas tornaram conteúdo e o que a gente observa de tudo aquilo ali. E falar também sobre a criação de conteúdo em relação a Gecrisa e a Rafa. A Rafa que está bem sumida aí dos canais, né, ela é do canal Brasilicans, né, a Rafa ela mostra sempre o dia a dia dela ali com os filhos dela e tudo mais, mas ela tem postado mais no Instagram, mostrando ali viagens, né, eles são nômades e tal, o marido dela viajam, moram em vários países, porque o trabalho dele permite que ela possa trabalhar com conteúdos assim e a família dela possa estar assim também. Então é um canal muito bom, eu sinto muita falta do Brasilicans, eu gostava muito assim do conteúdo da Rafa, eu acho a Rafa uma excelente criadora de conteúdo, ela tinha sempre ponto focal ali, mostrava o dia a dia dela também, né, dentro da produção simplesmente de filmar o vídeo álbum, mas que conseguiu ali envolver as pessoas dentro de conteúdo muito bom de acompanhar. Mas tem deixado um pouquinho ali os vídeos do YouTube mais de lado, até por causa das viagens e tudo mais, para não ficar repetitivo, ela tem postado mais o vida real ali no Instagram. A Gecrisa e a Rafa. Gecrisa você já conhece, né? Produtor de conteúdo, tem vários resenhas aqui sobre a Gecrisa, o canal dela. Já falei que na minha opinião hoje, na atualidade, é uma das mais promissoras produtoras de conteúdo, que a Gecrisa ela consegue produzir um conteúdo, também filma o vídeo álbum, né, que é aquele do dia a dia, o vlog do dia a dia, mas ela geralmente, 90% do conteúdo da Gecrisa, ela produz, realmente tem um ponto focal. Quando ela abre um vídeo, por mais que ela mostre o dia a dia dela, tem um ponto focal, tem algo que realmente aquilo foi preparado, é o foco do vídeo. O que vai acontecer pode acrescentar, mas ela consegue focar para nos produzir alguma coisa, nos entregar um conteúdo realmente. As duas são amigas e tudo mais, participaram lá da casa dos influenciadores e aquela coisa toda, e teve esse perrengue, quem acompanha já há muito tempo sabe muito bem disso, que as duas, a amizade delas ficou mais próxima ali na casa dos influenciadores. As duas são da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Os Mormons, como todo mundo conhece popularmente, os Mormons, né? Então elas são da igreja. Ah, mas então por que virou um conteúdo direto isso? Porque as duas decidiram fazer um conteúdo da Gecrisa, no canal da Gecrisa, com a participação da Rafa. A Rafa tava ali no computador, né, de forma online, mas ali mostraram o conteúdo explicando algumas coisas, né? Respondendo algumas perguntas da caixinha de perguntas e também trazendo à tona alguns comentários que já tinham acontecido lá atrás, alguns vídeos, algumas postagens delas lá. Vamos lá então falar sobre o conteúdo postado em si, para que nós possamos ir nos comentários e interagirmos. Primeira coisa, conteúdo religioso. O canal delas não é um canal religioso. Por mais que elas professem aquela fé, o canal delas não é religioso. Então por que surge tantos comentários assim? É porque mexe vira. Em algum momento do canal postou-se algo que trouxe à tona a religião. Ou elas colocaram alguma postura que foi referente à religião delas. Por isso veio à tona. Eu creio muito, por exemplo, a própria Rafa já falou como ela conheceu
o marido dela, e aí vai relatando e tal, vai a questão da igreja, e grupos de conversa do pessoal da igreja, e tudo aí acaba falando igreja, e aí o povo acaba sabendo qual é a religião da pessoa. Gecrisa da mesma forma, quando a Gecrisa ainda era casada com o Brian, como conheceu o Brian através do grupo de relacionamento, conversa da igreja, tem pessoas da igreja e tal, toda aquela coisa, né? E aí as pessoas começam, a partir daquele momento que você traz à tona a sua questão religiosa, né, e afirma, eu sou dessa igreja, eu faço parte desta igreja. Geralmente as religiões, algumas igrejas que ainda têm usos e costumes, ou como chamam de mandamentos, ou as igrejas orientam, ou não sei o que, como é toda essa cartilha, né, que funciona da própria doutrina da igreja, as pessoas, a partir do momento que você traz aquilo dentro do seu conteúdo, as pessoas atrelam aquela cartilha da igreja, ou aquela forma de agir da igreja, à sua produção de conteúdo. Estamos chegando aonde a gente quer, né? Então este é um grande problema. Nós sabemos que existem muitos inscritos que hoje já são bem maduros, e alguns que já eram maduros, que conseguem diferenciar a produção do conteúdo da vida muitas vezes particular, por mais que o youtuber ele coloque a vida particular dele como produção de conteúdo. Mas isto às vezes gera-se um problema, porque tem que ser limitado desde o início. E o limitar, o limitante, não é só do youtuber falar assim, olha, eu sou da religião tal. Olha, ou às vezes o youtuber, por normalidade da sua religião, acaba repreendendo alguém, ou chamando a atenção de alguém, ou não fazendo algo. Por exemplo, eu tô com alguém na casa lá e estamos rindo, a pessoa vai, como por exemplo, elas falaram que a igreja dela é o café, né? É proibido café, tomar café. Por causa da questão do vídeo, não vamos entrar em pontos aqui não, porque né, é de cada religião. Mas elas falaram lá no vídeo que tem a proibição do café. Aí digamos que eu tô aqui filmando, aí durante a gravação eu te ofereço café. Aí não posso, que da religião, minha religião não deixa. A partir daquele momento que eu coloquei que houve o desconforto, na edição eu deveria ter tirado, né, gente? Na edição tiraria aquele momento de desconforto. Mas percebe que este momento de desconforto, que é algo que é inerente à minha crença, quando se gera um momento de desconforto, eu abro margem para quem assistiu criar o pensamento que quiser, independente, porque não vai só aquela pessoa, porque a religião dela não proíbe. Não, na cabeça do inscrito não tá assim, ó, a religião dela proíbe. O pensamento do inscrito é, a religião dela proíbe. Por que proíbe? Mas o que tem a ver? Mas o café não sei o que, você tá entendendo? Cria um monte de outras formulações. Aí o problema de se participar, por isso que eu tenho muito problema com o tal do youtuber de vida real, gente. Não seja vida real. Nós nem queremos que você seja vida real. Nós queremos que você seja um produtor de conteúdo. É um personagem, se o seu personagem fizer conteúdos bons, fique nele. Não saia dele, sabe? Tá entendendo? Porque o vida real mais vai prejudicar o youtuber que a gente gosta. Entenderam, youtubers? Isso é pra você mesmo. Quando você posta demais o vida real e não se atém a algumas coisas. Outra coisa. Nunca observe seu vídeo e fala, eu acho que isso não tem nada a ver. Não, sempre ache que tem algo a ver. Você precisa se colocar na posição de quem está assistindo antes de soltar alguma coisa. Mas vamos lá no vídeo em si delas. Então elas foram respondendo várias perguntas sobre a religião. A Gecrisa deixou o link lá para quem quiser conhecer melhor a religião. Pode entrar em contato lá com os missionários, que é aqueles que usam um negocinho escrito Elder, que é o nome dele lá e tal, né? Todos eles são Elder, né, gente? Os missionários. Que é o nome do fundador. Eu não entendo direito. Algumas coisas que eu já estudei, né? Sobre questões religiosas e tal. Eu sei mais ou menos ali. E aí, várias perguntas. Algumas perguntas polêmicas sobre a questão da poligamia, né? Que no passado é fundamentalista. Aquela coisa toda que você pode pesquisar na história dos mormons. Você vai... Da Sud, né? Você vai conhecer. Que hoje não, que não pode poligamia, e essa coisa toda. Ela foi explicando questão das vestimentas, isso aí já atrelado a elas. Por que se solta uma pergunta sobre vestimentas? Porque vem elas se vestindo... Ogni, gente, eu acho que elas se vestem muito decente. Elas são meninas muito decentes. Eu vou dar minha opinião já sobre a Gecrisa e sobre a Rafa, até mesmo entrelado a essa questão da doutrina
religiosa em si, né? Que, no caso, algumas doutrinas que elas deixaram inerentes lá e o que depõe a favor ou depõe contra elas fazerem esse tipo de conteúdo. Primeira coisa, gente, quem muito se explica não é legal, gente. Se explicar demais não é legal. Fazer um vídeo, às vezes, porque às vezes você fala que a atitude da pessoa não tá te incomodando, mas é notório que tá te incomodando tanto que você fez até um vídeo. Você sabe que o vídeo não vai encerrar a fala, ele vai dar mais margem pra isso. Tudo bem que dá engajamento, né? Mas como elas deixaram claro, é um assunto que às vezes entristece a elas ali, porque tem uma importância muito grande a igreja delas pra ela. A doutrina, a religião delas tem um peso muito grande ali na vida delas, que elas estão desde meninas, desde adolescentes, gente, lá dentro e participando. Cria-se uma comunhão, né? Comunhão, todo mundo sabe, é uma comum união, né? Pensam as mesmas coisas, querem as mesmas coisas, participam das mesmas coisas, vivem as mesmas coisas. Ou pelo menos é assim que deveria ser, né? Comunhão deveria ser isso, né? Mas a gente sabe que não é muito bem assim, né? E aí elas foram participando a gente ali, o que tava sobre a vivência delas. E o porquê vira esses questionamentos. Então, elas falaram a questão das roupas, que a blusa sem manga não pode, mas elas utilizam. A Rafa mesmo estava com a blusa sem manga durante a gravação, acima do joelho e todas essas coisas lá. Aí, novamente, quando elas colocaram os pontos proibidos da igreja, novamente já abre as perguntas. Mas ainda bem, elas já foram, né, explicando o porquê. Porque elas não estão participantes ativas, mas dentro da igreja, da questão doutrinária. Então elas creem, acreditam realmente naquilo, viveram bastante tempo ferrenhamente, corretamente dentro daquilo, mas hoje, por uma fase delas, até de autoconhecimento, de uma busca dentro de si próprios ali, que é uma constante do ser humano, o ser humano que não deixa de buscar se conhecer, ele já morreu, sabe por quê? Nós não somos seres estáticos, nunca seremos. Então, até mesmo para que você afirme todos os dias que você crê naquilo, você precisa se conhecer todos os dias. O Ogni de hoje não é o mesmo Ogni de ontem e nem será o mesmo Ogni de amanhã, porque eu sou um ser que estou aberto a conhecer, a aprender, a me melhorar, né? A me permitir que seja melhorado, e a minha mente precisa estar nessa constante transformação. Porque senão, gente, não tem sentido. Eu não vou conseguir nem mesmo afirmar aquilo, porque há coisas que lá atrás faziam muito sentido e que hoje já não fazem mais sentido. Mas para que eu continue crendo e acreditando realmente, eu preciso dar o sentido. Não existe esse negócio, é porque aí acabou. Não, gente, de forma nenhuma. Nós somos seres pensantes, inteligentes, né? Vacas de presépio nós não somos. A vaca de presépio é aquela, só fica assim, né? Então não dá, gente. Nós não somos vaca de presépio. Então nós temos que realmente entender. Agora eu vou colocar aí. Então a primeira coisa que eu acho, não acho necessário fazer esse tipo de vídeo no sentido religioso. Responder a questão, quando vê alguma pergunta assim, ó, vocês na igreja pode usar saia? Ele não tá perguntando, ele não quer, a pessoa que faz essa pergunta, ela não quer saber sobre a sua igreja se quer usar saia. Ela tá querendo te espetar porque te viu. Sabe, pode usar short, porque ela te viu de short. Se ela falar, pode usar biquíni, ela não tá perguntando, ela não quer saber da questão doutrinária da igreja. Ela quer simplesmente atacar você, porque ela te viu no vídeo com biquíni. Uma coisa legal foi, elas deixaram claro que elas não estão participantes integrais da igreja. Justamente por concordarem com muita coisa, mas já não concordarem com outras, né? Então nós temos que entender, tem que ter muito cuidado, porque a questão religiosa, até elas falaram que é muito polêmico, e é muito polêmico, gente, porque existem interpretações, né, existem outros pensamentos, até na própria Bíblia, né, a questão do Jesus Christ, tudo tem interpretações, tem forma de olhar e tudo, a sua verdade absoluta é a sua verdade absoluta, né, quando você perpassa, você mostrar a sua verdade, tudo bem, você impor a sua verdade, aí não, aí já é ridículo, né? Já é patético isso, porque existem interpretações. Porque se fosse pesado que elas estão falando, eu não tô, assim, eu acredito, mas eu não tô. A gente pode pegar textos bíblicos, né?
que diz que porque não és quente e nem és frio, porque estás morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se fosse pesar numa questão intransigente, se fôssemos realmente pessoas que gostam de julgar, realmente nós poderíamos pegar e falar, não, então parem de postar coisas de igreja ou falarem relativos à igreja, porque vocês não compactuam disso e nem dão testemunho disso. Mas agora o Ogni quer falar. Vamos lá. Primeira coisa, Gecrisa e Rafa. Acho vocês meninas excelentes, extremamente decentes. Vamos lá na questão da vestimenta. Se vestem bem, se vestem condizentes dos locais onde estão. Se estou na praia, se vestem condizente. Não estou falando dos outros, tá, gente? Estou falando delas duas. Se vestem condizentes, são meninas jovens que se vestem bem e que se mantêm respeitosas, por mais de ter uma jovialidade que poderiam até usar os curtinhos mais curtinhos, mas procuram manter sim uma decência. Outra coisa, em questão à religião, eu não tenho problema nenhum de vocês falarem assim, não estamos tão firmes ali, porque sim, é um processo total de autoconhecimento durante toda a vida, até para que um dia você possa afirmar, não, isto aqui é o que realmente eu acredito que eu quero viver, ou que você possa chegar e falar, não, eu acredito até aqui, essa outra coisa, eu acredito tudo, não acredito nada, não, ninguém é louco de ferro e fogo assim, não. A Rafa, achei muito bonito ela colocar que nós não estamos tão presentes lá na questão doutrinária diária, mas eu tenho ensinado os valores para os meus filhos. É aí que eu quero chegar. Toda religião tem algo bom para ensinar. Toda religião, ninguém segue uma religião se ela não vê um valor que merece ser interiorizado e que muitas vezes merece ser perpassado dentro daquela religião. E eu acho que o máximo é isto que tem que ser cultivado, que tem que ser ebulido, é isso que tem que ser declarado. Eu acho que isso elas têm feito. E que bom! Se elas conseguem compartilhar o amor, tenho certeza que muito desse amor foi lá dentro da igreja delas, compartilhando daquela comunhão, daquela alegria, daquela união entre o grupo onde elas se sentem bem, que elas conseguem hoje transmitir. Mas tem que ser do mesmo jeito. Parem com isso. Parem de querer determinar as pessoas e colocá-las no padrão da sua forma. Vista-se você como você acha que é justo, decente ou correto ou de boa índole. Mas não impute, não vai imputar a ninguém a sua forma de pensar. Mas é da religião delas. Claro, elas deixaram que a religião prega sim. Você concorda? Concordo, mas eu estou num momento de autoconhecimento que precisa ser respeitado também. Eu acho que, como elas estão nesse processo, óbvio, é melhor então não se falar nada da igreja, porque a igreja tem a doutrina dela, a cartilha doutrinária da igreja. Então, atrelar muitas vezes sua atitude, você sabe que, por exemplo, não são atitudes indecentes de forma nenhuma. Por exemplo, vestir uma blusa aqui. Para nós que estamos vendo que não somos dessa religião, né? Para nós, não, elas estão extremamente decentes. Mas se a igreja que você crê e realmente compactua e professa diz que é errado, então não atrele o seu conteúdo ou a forma que você vai se mostrar naquele conteúdo à religião. Eu acho que vocês deixaram claro, mas a partir de agora, não atrele mais. Gente, você está questionando sobre a minha religião? Tem um vídeo meu lá explicando o porquê. Tá? Então eu estou no processo aqui, e aí é você, né, e o Jesus Christ. É você que vai decidir ali como você... como a Gecrisa falou, vou esperar ele sussurrar essa coisa toda no ouvido dela lá e falar com ela. No coração, não sei onde é que ele sussurra, mas aí ela tá vivendo este processo dela lá. Então, esse tipo de vídeo, ele deixa às vezes, chama a nossa atenção, não em relação a elas. Como eu falei, acho elas meninas extremamente decentes, estão se divertindo, criando um conteúdo saudável, não tem que se preocupar, às vezes mostram muito que estão preocupadas com o que outros estão pensando a seu respeito. Eu sei que o trabalho delas, que é a produção de conteúdo, depende muito da reação do outro, né? Mas a reação do outro, aquilo que você posta de conteúdo. Quando você vê que perpassou o que é conteúdo, não se importe. Largue para lá. Então eu acho que realmente vocês têm que viver, se divertir. Acho que vocês realmente são meninas excelentes. E a questão religiosa hoje chama muita atenção do que vocês falaram aí. Vocês terem que se colocar em relação às pessoas não saberem separar o que está acontecendo. Muitas vezes por não saber o que está acontecendo, pelo YouTube mostrar só uma parte. Não falar
falar claramente, como elas falaram. Nós gostamos, nós participamos, nós acreditamos, mas nós não estamos totalmente por uma questão de autoconhecimento naquele momento. O futuro, aí é o Jesus Christ, né, pertence para quem é cristão. Então a gente vai analisando essas coisas aí, entendendo, chama muita atenção pra gente. Quando nós cobramos isso, quando nós cobramos delas, uma coisa que não faz parte do conteúdo delas, mas que em algum momento do conteúdo foi falado, até mesmo por sentir-se à vontade conosco, elas compartilharam e nós queremos já imputar as ações e as formas como elas agem, aquilo que nós queremos que elas mostrem, fala mais sobre nós do que sobre elas. Quem nos colocou sobre juiz? Quem foi? E aí, me diga, quem nos colocou sobre juiz delas? De forma nenhuma. Existe uma coisa hoje que, infelizmente, em muitas religiões é o que manda. É uma coisa chamada, coloca aqui, editor, santimônia. Sabe o que é santimônia? Aparência de santo. Existem pessoas que falam como santo, agem como santo, se portam como santo. Sim, publicamente, né? Mas no íntimo, essa frase, santimônia, é uma frase bonita para os dias de hoje, né? Mas lá na época da minha bisavó já se falava, que era chamado de sepulcro caiado. Por fora é lindo, pintado, tudozinho com cal, coisa toda lindinha. Mas dentro a podridão, tá fedendo, tá podre ali. Muito melhor elas mostrarem, e elas só têm mostrado, coisas sadias, se divertindo. Não há mal nenhum naquilo, não há mal nenhum, porque o valor máximo que elas receberam lá, que é do amor, esse sim, nos vídeos dela, você consegue acompanhar sim. Algumas respostas, às vezes mais ríspida, também é porque o inscrito que pergunta rispidamente, querido, toda ação tem uma reação. Não espere que você dê uma patada e vai... No meu caso, por exemplo, você me deu um coice, eu te dou... meu Deus do céu, eu te dou 7. É simples assim. Vai ter que se portar... Óbvio, eu não me coloco sem patamar. O meu coice vai ser um coice, querido. Um coice olha com a... Sabe, assim, o coice maravilhoso da alta sociedade. Não vou te dar um coice baixo, você vê que eu vou subir com a palavra. É igual aqui, eu podia falar sepulcro caiado direto para santimônia, que é a aparência de santo, sabe? Você, sim, quem tá numa religião e professa ela, você também tem que ter, quando se tem usos e costumes e questões doutrinárias, se você tá lá, dança a música que tá tocando, senão sai, gente. Não dá pra ficar rodando em volta do buraco. Qual é a minha frase? Não rode em volta do buraco. Ou pule dentro dele ou se afaste da borda. Simples assim. Elas estão no processo, já estão analisando se vale a pena pular dentro ou se afastar da borda. Então é o momento delas, mas enquanto isso elas estão produzindo o conteúdo dentro daquilo que é produção de conteúdo. E o canal delas nunca foi religioso. Elas compartilharam a religião delas para contar uma história. A questão de como conheceram os maridos, como foram para outro país, tudo isso ali que perpassa pela religião delas. Mas cobrar delas o uso ou costume doutrinário, começa a seguir então o canal da religião, não delas. Porque elas estão aqui para produzir, se divertir. Meninas, vocês são ótimas. Continuem se divertindo muito, continue realmente mostrando o amor e os valores, que eu tenho certeza foi na família e foi lá que vocês receberam muito desses valores. Só fica uma análisezinha para vocês aí e presta atenção, comece a observar mais aquilo que realmente precisa ser passado e o que não precisa. A vida real, ela só é realmente mostrada para aqueles que estão juntos de você, que vão entender os motivos e a real colocação do que você está mostrando. Nós queremos só ver o conteúdo. E se alguém quiser perpassar isso, não dê ideia. Pessoal, vamos lá. O que você acha? Você acha que a pessoa tem... Não, eu sou os evangelhos. Eu sou dos evangelhos, tem que andar todos nos... Quer dizer, a gente tem igreja evangélica que usa calça, não sei o que, tem outros que só usa saia. E aí, como é que faz? Qual é o padrão? Não, o padrão que a sua igreja rege. Pois é, mas a pessoa que me criticou nem da minha igreja é. E aí? Você tá me criticando que é que eu ando na sua? Vocês estão entendendo como é que funciona a cobrança? Às vezes a igreja da outra pessoa permite usar calça. E aí, nossa, você disse que é crente e tá botando calça, vai queimar nos mármores, você vai queimar nos mármores do não sei o quê. Mas é a sua que só exige saia. Então fique de saias.
Então, é um negócio, a gente cobra da pessoa que nós queremos que a pessoa entre no nosso padrão. Por isso eu chamo sempre a atenção. Atenham-se a produzir o conteúdo com ponto focal, porque qualquer coisa que desfocar daquele ponto focal, você desconsidera. Vamos lá, pessoal! Vamos lá, bota os comentários sempre dentro da linha do respeito. Se você ainda não viu o vídeo, o link tá aqui na descrição, tanto do canal da Gicrisa quanto do canal da Rafa. E se inscreve aqui no meu canal, curta, compartilha. Beijão do Ogni, até o próximo vídeo.